Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson Moraes, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, falar um pouquinho de EdTech, que é uma paixão, que é um grande desafio hoje no Brasil, e a gente, como uma das primeiras EdTechs aí mais old school, a gente tem sempre essa vontade, né, de falar um pouco de como é que a gente chegou até aqui, o que é que a gente está fazendo e quais são os próximos passos. Então, antes de tudo, eu acho que, falando um pouco desse papo de hoje, eu sou apaixonado por educação, então a ideia é contar um pouco de como que foi essa história com a educação, como que eu caí na educação, e claro que a gente nunca faz isso sem contar histórias, né? Então eu vou contar um pouco da história da minha vida, do personagem, para depois chegar aí no que a gente tem feito e onde é que a gente está mirando para mudar ou para tentar melhorar um pouquinho a educação no Brasil. Então, eu acho que tudo começa da onde a gente veio, né? Então, eu sou cearense, com muito orgulho, sou filho de professora e de administrador, nasci numa família de classe média baixa, e lá em casa, minha mãe, como professora, como toda boa professora, ela sempre ensinou a gente a valorizar a educação, a entender o que a educação poderia trazer para a nossa vida. Então, eu tive o prazer de ser aluno de performance de algumas escolas lá no Ceará, bem conhecidas, e isso acabou me levando a um universo de possibilidades, porque acaba que você aprende com a vida que nenhum plano é imutável. Então, eu tinha uma vontade muito grande de ser médico, então, desde pequenininho eu olhava para a medicina como uma oportunidade de mudar a vida, de mudar a vida da minha família, e acabei caindo na medicina sim, passei em Universidade Federal para cursar medicina, só que vi que medicina não era muito a minha cara, e eu não tinha dom para aquilo, e fiz direito, me formei na Universidade Federal do Ceará, como advogado, disse, pô, direito para medicina não tem nada a ver, né? Pior que não tem mesmo não, mas eu acho que o direito ele me possibilitava fazer uma coisa que eu sempre adorei, que era empreender. Então, ao longo do direito, eu consegui criar uma empresa, fundar a minha primeira empresa, que era uma agência de comunicação, e essa agência foi onde eu consegui fazer basicamente bastante coisa diferente em tecnologia e me levou na educação, me fez chegar nesse caminho da educação por meio desses aprendizados de empreendedorismo e um pouco de como que a gente queria ali inovar e trazer uma coisa diferente. Então, quando eu me bati ali com 24 anos, eu disse, cara, o que eu faço da vida? Eu tenho uma agência de publicidade, fui um quase médico, passei, então pelo menos deu o check que passei no vestibular para medicina, que era bastante concorrido. Sou advogado, não exerço minha profissão, porque eu tenho uma vontade de mudar e eu não consegui enxergar outra coisa que eu conseguisse fazer da vida que não fosse algo que mudasse a vida de outras pessoas. E aí acabei batendo aí num projeto fantástico chamado Agenda Kids, que tem 5 anos, e hoje chama Agenda Edu, né? Ele surgiu como Agenda Kids em 2014. Hoje o nome da nossa empresa é Agenda Edu, que é o maior software de gestão de comunicação e engajamento em ambientes educacionais do Brasil. Hoje a gente tem mais de 1.800 escolas que utilizam nossa solução. São mais de 1,1 milhão de usuários dentro disso. E tudo começou por conta de um problema. Então, olha só, eu já tinha tido uma vida bem diferente, né? Uma trajetória educacional como aluno, vinha de uma família que a mãe era professora, e aí quando chegou essa oportunidade de empreender em educação, ela veio como aqueles acasos que acontecem na nossa vida. Então eu encontrei um evento para participar, para olhar que fazia sentido ali, para trazer novas oportunidades, novas pessoas para a nossa agência. E naquele evento eu conheci uma pessoa que teve um problema. Então ele esqueceu de comprar uma máscara de um baile de carnaval da escola da filha dele. E ele esqueceu porque ele esqueceu de ler a comunicação que vinha da escola para casa. E nossa, poxa, como é que a escola ainda no século XXI não consegue se comunicar com eficiência com a família e não consegue fazer isso de forma escalável ou até mesmo, tipo assim, pedagógica, né? Porque eu acho que a comunicação ela tem um viés pedagógico e ela tem uma importância muito grande dentro do processo de formação do conhecimento. E daí a gente começou a entender um pouco mais do que era essa realidade e como que essa escola fazia esse processo de comunicação. E imagina, você tinha um advogado, um engenheiro, você tinha um designer, pessoas bem diferentes ali, tentando resolver esse problema.
E até o momento que a gente... Não sei se tá picotando um pouco o áudio aqui. E aí... Eu vou tirar para ver se melhora. E aí a gente tinha todo esse processo de entender o que era a escola e como que a escola se comunicava, como que a escola conseguia passar por esse processo. E a gente levou o nosso time para várias escolas que toparam fazer isso. E foi bem legal esse processo de descoberta, de entender como era que a gente conseguia avaliar os processos de comunicação na escola, quais os desafios que a escola tinha, como que a gente poderia trazer uma camada de tecnologia. E foi assim que surgiu a Agenda Edu, tentando resolver esse processo de comunicação. A gente já nasceu com um braço proposital muito forte. Então, a gente foi apoiado pela Fundação Lehman, que é do Jorge Paulo Lehman. E lá a gente tinha toda uma estrutura de entender a educação, de entender a gestão de comunicação com viés pedagógico. E o que a gente não queria era que esse processo continuasse acontecendo, que a comunicação na escola era impressa, que tinha um elevado custo, que poucas pessoas conseguiam se comunicar. E, por incrível que pareça, ainda existe hoje em muitas escolas do Brasil. Então, tem muita escola que ainda se comunica quase que por pergaminho, né? Então, você imprime um negócio, manda ali dentro de uma mochila, reza para o responsável receber do outro lado e para efetivamente ele entender a comunicação que estava na ponta. Só que o problema é que a comunicação ela é base no processo educacional. Então, se você pega vários papers de Stanford, de UCLA, MIT, você entende que o processo de comunicação dentro de uma jornada educacional, ele consegue simplificar ou potencializar o resultado do aluno e o aumento do desempenho acadêmico. Então, quando você tem um aluno em educação infantil, no caso, você tem ali a consolidação do sistema nervoso central. Então, quanto mais a família interage com aquilo, mais ela vai ter um aumento do coeficiente de inteligência. E aí vai. Então, são vários os casos em toda a jornada. O talk é curto, mas depois eu abro ali alguns cantos onde a gente já tem esse conteúdo gravado. E o melhor de tudo é que essa jornada toda de entender esse processo, a importância da comunicação dentro do processo pedagógico, ela nasceu de um problema real e fez a gente enxergar soluções reais para isso. Então, resumindo em um quadro, a comunicação em ambientes educacionais, ela é uma tríade, então ela tem 3 personas ali, família, escola e aluno. A família ela tem uma necessidade de comunicação muito rápida e está submersa num ambiente onde a informação é muito acelerada. Então, você tem ela pede a comida pelo iFood, pede o táxi pelo Uber, faz o pagamento pelo Bankline direto no aplicativo. E a comunicação com a família e escola era numa agendinha de papel. Então, você já dava o primeiro check que para a família não estava adequado. Quando você olhava para a escola tinha uma estrutura de custos e uma estrutura logística gigante para fazer o negócio rodar, e ela não conseguia mensurar a eficiência e nem correlacionar os dados da gestão de comunicação com a trilha de desempenho educacional. Então, você já tinha um outro check ali para dar. E aí, o pior disso tudo é que, como o negócio não rodava, você tinha um aluno que ia para o baile de carnaval sem a fantasia e acabava perdendo alguma inserção social. Você tinha um problema de um aluno que acabava não levando o dever de casa ou que não fazia a prova porque ele não tinha sido acompanhado devidamente pela família. E aí ia criando esses problemas. Então, a gente viu que o principal problema, ele afetava principalmente o aluno, por conta que esse baixo engajamento dos pais acabava dificultando esse crescimento do aluno durante essa jornada educacional. E aí, baseado nisso, a gente entendeu que o REC, né, que a forma como a gente tinha para resolver esse problema, era, de certa forma, comunicar para aproximar e engajar. E aí, o cuidado que a gente sempre teve foi fazer isso de forma não acadêmica, não 100% acadêmica, mas também não 100% empreendedora. Então, a gente dosou os dois lados, academia e empreendedorismo, para formatar uma solução. Então, toda a nossa solução hoje ela é formatada por pedagogos. Então, a gente tem pedagogos no nosso time, a gente tem um time de assessoria de engajamento. E aí, a vantagem disso tudo é que trazer tudo para um app permitiu a gente aprender várias coisas e chegar aí a quase... Agora são 1.879 escolas na base, especificamente. As maiores e melhores escolas do Brasil utilizam nossa solução. A gente já bateu quase 1,2 milhões de usuários em toda a solução. E o melhor disso tudo é que a gente aprendeu com os dados, com essas mais de 1.800 jornadas, como que a gente ajuda a escola a dar o próximo passo. E aí eu acho que esse é o ponto-chave
do nosso papo de hoje, era um papo rápido, então queria falar um pouco de como que eu caí na educação e como que isso é propósito para mim, é propósito de vida, estar nesse mercado e fazendo isso. Mas eu acho que o ponto-chave é entender que EdTech, que tecnologia educacional, ela não é uma brincadeira. Ela é um trabalho sério, que tem que ser feito por profissionais, e que as escolas elas precisam entender como que elas avaliam, utilizam e inserem essas novas tecnologias dentro do processo. Então, o que foi que a gente aprendeu nessa jornada, né? Primeiro, a gente aprendeu que empreendedor em EdTech tem que ter propósito. Então, assim, você não consegue trazer uma solução educacional se você não tem uma visão clara de que para que você desenvolva aquilo, você vai demorar tempo, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, que você não pode ser imediatista e que, ao longo daquilo tudo, ou você tem aquilo como propósito de vida, ou vai ser mais uma aventura, só que a aventura dentro do meio educacional, você envolve aluno, você envolve professor, você envolve famílias, e entregar soluções que não funcionam no dia a dia, você só afasta a escola de dar o próximo passo. Porque cada experiência negativa que a escola tem com uma solução, ou porque não funciona, ou porque foi feita da maneira errada, vai deixá-la um passo mais longe de querer inserir novas tecnologias dentro do dia a dia, dentro da jornada. Então, empreender em EdTech tem que ter propósito. Segundo, educação é sempre o fim, e tecnologia sempre vai ser um meio. Então, assim, a gente escuta muito produto hoje, onde a tecnologia ela é um fim em si mesmo. Então, as pessoas vão falar mais da tecnologia, de qual que é a linguagem, o que é que ele está usando de recursos tecnológicos, do que efetivamente do problema e de como que aquilo tem potencial de resolver o problema ou não. Então, grandes empresas em educação, e vocês vão ver várias aqui passando, acho que tem um prazer hoje de ser amigo e tomar café e bater papo com os maiores empreendedores de EdTech do Brasil, e todos eles vão ter uma coisa em comum. Eles tratam a tecnologia que eles criam como um simples meio. Então, se a gente está falando de letramento, o letramento é o fim, não é a tecnologia que vai permitir o letramento. Se a gente está falando em engajamento, o engajamento é o fim, e não a tecnologia que está permitindo o engajamento. E eu acho que essa é a vantagem da gente ter entrado numa jornada de tecnologia educacional um pouco atrás, 5 anos atrás, quando esse negócio estava consolidando, porque a gente conseguiu ajudar a escola a dar os primeiros passos e aprender com a escola que esses primeiros passos eram relevantes para a construção do que a gente tem hoje, de um evento desse, focado em inovação, olhando para os próximos passos e etc. E ter muita humildade de reconhecer que nunca a gente vai saber ou vai ser o dono da verdade. Então, a educação é o fim, tecnologia é meio. Então, a gente sempre tem que olhar qual que é o problema e como que a gente está resolvendo. Não dá para você arriscar dentro do mercado educacional com qualquer produto. A gente tem um termo muito recorrente que a gente utiliza nesse mercado de inovação, que se chama MVP, que é uma sigla em inglês que quer significar produto mínimo viável, mínimo viável product. Isso quer dizer qual que é o menor produto que você consegue entregar que seja funcional para a escola, no caso da gente, falando para a educação, para a escola, para o aluno e etc., e que não impedisse a experiência. Só que na educação, o nosso MVP, o nosso produto mínimo viável, ele vai para a mão do aluno, ela vai para a mão do pai, ele vai para a mão da professora. Então, não tem como você arriscar em ter um produto tão pequeno dentro daquela jornada ali, que você não consiga resolver o problema e acaba criando um distanciamento entre a pessoa que está na ponta e o uso da solução. Então, imagina se você erra num produto de letramento. Qual que seria o malefício para o aluno que está utilizando aquilo no dia a dia? Imagina se você erra num produto de ensino de matemática. Qual que é o malefício que você está trazendo naquilo dali? Então, no nosso caso, a gente tentou não errar num produto para engajamento de aluno, família e escola. Porque se a gente tivesse feito alguma coisa errada, em vez da gente ajudar a escola a fortalecer esses laços e aumentar o desempenho focado nesse aumento do engajamento da jornada do professor, do responsável e do aluno dentro desse processo de aquisição de conhecimento, a gente ia ter distanciado. E isso ia ser muito pior, né? Então, o cuidado que a gente teve foi esse. E, por fim, eu acho que engajamento é tudo. Não adianta você fazer uma solução que você acha que é ideal, jogar na ponta
e vê que ninguém usa. Então, a gente tem a experiência hoje de ter mais de 1,1, quase 1,2 milhões de usuários dentro de uma solução que é utilizada diariamente, de ponta a ponta, no Brasil. As maiores instituições de ensino privadas são nossos clientes. Então, Pearson, como instituição, é cliente da Agenda Edu desde 2015, Colégio Farias Brito, outras grandes escolas aqui no Brasil. E eu acho que a gente ainda está bem no comecinho. O que a gente entende é que, quando você tem um time dos sonhos, isso está muito mais próximo de acontecer. Então, nosso time é formado hoje por mais de 80 pessoas, das mais diversas áreas. Os melhores profissionais do Brasil em educação, com certeza, estão dentro desse time. Então, a gente tem gente que veio de grandes sistemas de ensino, de empresas tradicionais, com 20, 10, 15 anos de mercado. E a gente está preparado para dar o próximo passo, com muita humildade, entendendo que a educação é fim e tecnologia só é meio. E quando eu me pergunto quais são os próximos passos, eu acho que talvez para a gente está muito bem desenhado. A gente quer ser uma plataforma centralizadora dentro da escola, que permita a escola ter interoperabilidade com outras soluções e que permita ela resolver problemas pequenos do dia a dia que atrapalham o resultado e que atrapalham ali o dia a dia do professor, do aluno e do responsável e distanciam eles do resultado final. A única certeza que eu tenho é que a gente vai construir isso juntos. A Agenda Edu, o nosso time de mais de 80 pessoas, as escolas que a gente tem, que são mais de 1.800, os nossos usuários, e que, com certeza, para alguém que já carregou um coração no peito, carregar um coração na pele e acreditar que todo dia é o dia 1 e que a gente vai fazer junto, com muita humildade, uma nova história para a educação, redesenhando isso por meio da tecnologia, eu acho que isso é só um detalhe. Então, essa é um pouco da minha história, essa é um pouco da história da Agenda Edu, do cuidado que a gente tem, da nossa responsabilidade com o cenário das edtechs e com as escolas, com os alunos e responsáveis e o que a gente quer fazer. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quem quiser mais contatos, fica aqui para vocês. Obrigado.